Começando mais um episódio aqui do podcast O Analista. Converse sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz. Um dos desafios ambientais que nós temos nos dias de hoje é evitar que a Amazônia entre no chamado ponto de não retorno quando a floresta perde a sua capacidade de se autorregenerar, em função de desmatamento, de degradação, do aquecimento global, tendendo a um processo que ninguém quer, que seria o de desertificação. Mais do que nunca, iniciativas que ajudem a manter as condições da floresta em pé são sempre vitais. Uma iniciativa interessante que eu resolvi trazer nesse episódio de hoje aqui do podcast é da Tree Earth, que é uma plataforma desenvolvida aqui na Amazônia por pessoas da terra com o objetivo de proteger a floresta e ajudar empresas e pessoas a fazerem muito mais pelo meio ambiente. O criador é o Vicente Tino, doutorando em Engenharia Industrial e de Sistemas na Universidade do Minho, em Portugal. Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolveu essa iniciativa e que tem dado aí uns resultados interessantes, que é o que a gente vai conhecer agora nessa edição do podcast. Então, Vicente, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast. Obrigado, Denis. Obrigado pela apresentação. Você falou duas coisas que eu achei bem importantes. Primeiro, a questão do ponto de não retorno. E a outra, a questão que está sendo bastante falado, que é manter a floresta em pé. Se a gente parar para pensar, ao longo do tempo, nós fomos criando economias para destruir florestas. Então, o nosso padrão de alimentação com carne, gado, pasto, precisa desmatar. Nossos móveis nas nossas casas precisa desmatar, precisa de madeira. Construção civil, engenharia naval, precisa de madeira. Então, ao longo das eras, a gente sempre criou uma economia para beneficiar quem desmata. Então, o Tree Earth, ele vai nessa contramão. Ele pensou o seguinte: peraí, eu vou parar de comer carne, eu vou parar de fazer de construção civil, eu vou parar com a engenharia naval. Então, já que eu não tenho como parar isso, por que eu não posso criar um fluxo agora financeiro para plantar árvores, para recuperar aquilo que já foi degradado? Uhum. Então, a plataforma Tree Earth tem esse objetivo. Isso. Então, entre em mais detalhes sobre o que é a plataforma para quem ainda não ouviu falar dela. Pronto, Tree Earth nasceu com o objetivo de conectar empresas que precisam fazer recuperação ambiental com pessoas que saibam plantar. Mas essas pessoas, elas têm que estar na comunidade, elas têm que se beneficiar para plantar árvores. Certo. Então, criar uma economia verde, um fluxo financeiro onde empresas que degradam ou empresas que, devido ao seu processo industrial, geram algum impacto negativo no meio ambiente, consigam remunerar de forma transparente, de forma direta, sem atravessadores, uma área que foi degradada, recuperar aquela área por pessoas da localidade. Então, o Tree Earth hoje, ele é uma plataforma tecnológica que tem famílias cadastradas para plantar árvores. Tem viveiros cadastrados para fornecer árvores para essas famílias. E tem proprietários de terra, de área degradada, que querem receber essas árvores para poder criar frutas, para gerar uma outra economia. E isso é a grande beleza do projeto. É ligar esses atores, donos de terra de área degradada, plantadores, viveiristas, com as empresas que precisam plantar. Mas a empresa precisa de transparência. A empresa precisa de garantia que aquilo não vai ser greenwashing, não vai ser uma fake news verde. Que é o que a gente vê muito, né? Essa coisa de iniciativas para essa linha e que na verdade é só uma maquiagem para fazer foto e tal, né? Isso, e aí foi que a gente começou a desenhar durante a jornada de aprendizado. A Tree Earth fez 2 anos agora, dia 21 de outubro. Certo. Então a plataforma está com 2 anos no ar. Nesses 2 anos a gente já plantou mais de 12 mil árvores. Nossa. Essas 12 mil árvores aconteceram em 3 biomas. Então a gente plantou na Amazônia, começou plantando na Amazônia. Hoje a gente está plantando no Cerrado, que é o 2º maior bioma do Brasil, e na Mata Atlântica. Então nós temos 6 biomas, ainda falta plantar no Pantanal, ainda falta plantar... Que isso, vocês estão indo longe, hein? Ainda falta plantar na Caatinga, mas nós vamos lá. A ideia é identificar esses atores que acreditem no projeto
e permitir que empresas consigam plantar nos 6 biomas do Brasil. E a gente tem uma beleza, Denis, que é o seguinte: nós estamos na linha do Equador. Então, floresta tropical, ela se recupera muito mais rápido. Verdade. Então, a nossa área aqui da floresta amazônica, pega ali o Pantanal, pega a parte ali da Mata Atlântica, é excelente. A gente só vai encontrar isso na África, no Congo. Entendeu? Se tu subir mais, tu for ali para a parte de Portugal, Espanha, for subindo ali é frio. Então, as florestas demoram mais a se recuperar. E se tu descer, é a mesma coisa. Sim. Então, nós estamos numa melhor área do globo terrestre para plantar árvores. Para plantar, né, cara? É. E Vicente, me diga uma coisa, em relação ao sistema, o que a gente consegue visualizar no sistema? Ele é um mapa em que a gente consegue pontualmente ver essas árvores? Como é que funciona essa parte mais tecnológica do sistema? A tecnologia ela tem que ser simples. Então, funciona nos smartphones. Tem uma ponta que é o registro do plantio, que é num smartphone, uma plataforma Android normal. O plantador ele vai registrar uma foto e aquela foto vai ser georreferenciada. Essa foto ela tem a foto do plantio, a certidão de nascimento do plantio. Quando tu compra uma casa, tu tem a escritura no cartório, que diz que aquela casa que está na longitude, latitude, com vizinho A, vizinho B, na frente, na direita e na esquerda, e aquilo é uma propriedade, aquele documento está registrado num cartório. A gente fez a mesma coisa, só que uma foto registrada de uma árvore por um plantador, a muda que veio de um viveiro e está num local, num GPS, nenhum dono de terra cadastrado na plataforma. Isso tudo vai para a blockchain. Então, quando eu salvo isso numa blockchain, eu não consigo mais alterar. Uhum. Então, eu posso fazer uma errata numa escritura de uma casa, mas eu não posso mais voltar no tempo e trocar essa escritura. Sim, sim. E a mesma coisa com o Triumph. Então, eu registro o plantio na blockchain e isso dá a transparência que a empresa precisa. Nessa certidão de nascimento está toda a rastreabilidade de que viveiro saiu, quem foi que plantou, onde foi que plantou, o que plantou, tem a imagem da foto e isso fica salvo no registro da empresa. Isso queima um item chamado materialidade. Certo. Então, o registro de plantio ele é materializado por essa certidão e as empresas utilizam isso para ISO 14000, utilizam isso para balanço social, utilizam isso para fazer a mídia delas também, e juntando essa tecnologia toda. Satélite, smartphone, blockchain, e aí tem a outra parte, que é o Tree Analytics. Depois que nasce a muda, eu tenho que monitorar o crescimento dela. Isso. Vou monitorar por satélite. Me fala aí como é que funciona, porque assim, dá para ver que as pessoas que fazem esse tipo de ação acabam gerando algum tipo de conexão com aquilo que foi plantado, né? Querem ver a mudinha crescendo, querem saber se de fato a árvore continua no mesmo local. Existe uma interconexão com quem planta, né? Isso. E o sistema permite essa condição de acompanhamento? Como é que funciona? Tem duas formas. Se for grandes áreas, vai ser difícil eu monitorar individualmente grandes áreas recuperadas. Aí a ideia é monitorar por satélite. Então, como eu tenho o GPS das mudas, eu posso estar monitorando via satélite o crescimento delas. E a mudança vai ser pequena. Cada 6 meses é que eu vou ter algum impacto considerável. Se for um processo de adoção, que é uma das opções dentro da plataforma, que eu posso adotar uma muda, aí eu tenho essa comunicação com o plantador. E o plantador pode bater uma foto atualizada. E aí eu posso ter fotos recorrentes, registros recorrentes em cima do registro de nascimento. Então, o IPTU da casa da gente não faz isso? De tempo em tempo a prefeitura não vai lá e verifica se a tua casa mudou ou não e aumenta o valor do IPTU? Certo. A gente pode fazer a mesma coisa com a mudinha. A cada 6 meses, a cada 1 ano eu vou bater uma foto. Se a árvore cresceu, eu posso aumentar o valor dessa árvore na blockchain. Olha aí. Porque eu tenho um criptoativo que está dando certo, que está sendo valorizado, que está resgatando mais carbono. É lógico. E, claro, são valores acessíveis para todo mundo, né? Não é que nem o IPTU nosso, que a gente vira o ano, a gente pega mais susto do que qualquer coisa, né? Como é que funciona essa parte de valores na Triumph? Assim? Pronto, hoje a plataforma ela tem um valor padrão, é $10, qualquer muda plantada. Então, quando eu decido que vou plantar, eu cliente, eu empresa, decido que vou plantar, eu contrato um plantio no bioma amazônico, no bioma Mata Atlântica, no bioma Cerrado, e digo a quantidade.
essa quantidade ela tem que fazer eco com o inventário de gases de efeito estufa. Então, não adianta a empresa sair plantando por plantar. Ela tem que primeiro olhar para dentro de casa, fazer o inventário de GEE, gases de efeito estufa. Com esse inventário, ela vai ter um impacto ambiental e ela pode compensar mudando o padrão de fabricação, os processos internos dela, ou ela pode compensar plantando árvores. Tá. Quando eu faço o plantio, ela dispara o comando na plataforma e isso vai ser feito e registrado na blockchain. Ela recebe esse relatório e isso ela utiliza para fazer a comprovação, para atender às certificações da empresa. Né? O valor é $10, é mais ou menos R$50, e esse valor que a empresa remunera, ela paga os impostos, a gente tira os impostos para emitir as notas fiscais, tudo certinho, e o que sobra é dividido em 4 partes. Tá. Então, o viverista ganha 25% do valor que sobrou depois dos impostos, o plantador ganha 25%, o dono da terra ganha 25% e o Triumph ganha 25%. Isso dá, em média, R$8 para cada um, de R$7 a R$8 para cada um. Então, a gente cria um fluxo transparente. Sim. E no relatório que a empresa recebe, vai estar lá sabendo que aquele CPF do plantador recebeu um Pix de R$7. Que o proprietário recebeu um Pix de R$7. Certo. Que o viverista recebeu um Pix de R$7. Então, essa transparência é a parte social da Triumph. Então, eu planto a árvore, eu faço a parte ambiental. Eu faço uma transferência de recurso financeiro para os atores envolvidos, principalmente comunidades, eu gero também a parte social no projeto. Sim. Quando eu pego e controlo tudo isso por meio de uma plataforma e dou ainda segurança que aquilo não vai ser alterado porque está tudo isso na blockchain, eu tenho a governança. Então, são as 3 pilares do ESG acontecendo no simples ato de plantar. Sim. E aí a gente tem visto exatamente esse tema do ESG cada vez mais crescendo dentro das instituições, mas muitas vezes segregado a ambientes apenas corporativos, sem colocar a mão na massa, né? A gente vê esse tema presente em diversos eventos, palestras, seminários, mas pouca gente, de fato, praticando o ESG, né? Eu acho que a Triumph dá essa condição, né? Foi isso uma das coisas que, quando eu comecei esse projeto, a gente começou numa ação de marketing, onde eu queria que cada aluno matriculado na instituição de ensino que eu estava trabalhando ganhasse uma muda por matrícula. Era certo. Isso. E quando eu recebi a planilha com GPS, eu vi aquele monte de númerozinho, falei, cara, isso aqui deve estar errado. Aí joguei no Google Earth e verifiquei que fazia sentido. Mas estava muito arrumadinho. Certo. Aí pedi para visitar o local. Aí fui visitar o local e conheci a história do plantador, da comunidade. Entendi de onde a muda saía, como ela chegava até o plantador. Às vezes chega de barco, às vezes chega numa Kombi, às vezes chega numa van. Então, essa logística de levar a muda do viveiro até o local do plantio, o plantador que recebe, abre a cova, o nome técnico é cova, mas a gente chama de berço no projeto, porque está plantando uma vida. Então, abrir o berço e plantar a muda, todo esse processo era um processo que envolvia pessoas. Sim. Não é simples, não é de qualquer jeito. E assim, se a gente não fizer isso, nós vamos ter cada vez mais áreas desérticas, desertificação. A gente percebeu isso agora. 60 dias sem chover direito, seca terrível, o que era lago, que era lindo, ficou simplesmente com um aspecto de deserto aqui no Amazonas. Então, e isso foi talvez o maior impacto dessa seca de 2023. Foi muito rápido. Então, todos os anos acontecem isso. Quando a gente vai nas comunidades, a gente percebe uma linhazinha na margem do rio. Essa linha, ela fica normalmente, são várias linhas, uma muito perto da outra, porque é quando o rio fica parado naquela posição, então faz uma linha na terra. Esse ano, a linha estava com uma distância maior. Essa que é a vantagem de sair em loco, né? Você vê de perto essas transições, né, acontecendo. E aí, aquilo que era, por exemplo, essa seca que a gente encarou agora o mês de outubro todo, era para acontecer no final de novembro. Dezembro começava a encher. Então, nós estamos tendo um deslocamento, ou a gente vai ter 2 meses, 3 meses a mais de seca do que os outros anos. Então, a gente nós estamos agora aí
passando o início de novembro, né, torcendo para que comece a encher, já está enchendo as chuvas, as chuvas volte à rotina do local. Vicente, a gente nunca desejou tanto que de fato chovesse, né? Sim. Eu lembro de períodos assim de visualizar um período de inverno mais estendido, mas dessa vez eu estou desejando ao máximo que venha todo tipo de água possível. Outra coisa legal, da onde vem chuva? Vem das nuvens. Só tem nuvem branca aqui na Amazônia. Se tu for para o meio do Brasil, for para a área de Brasília, Tocantins, é sempre céu azul. Se tu for para São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente ali, tu vai ter muita fumaça, tu não vai ter muita poluição, tu quase não vê um céu azul. Mas também não vê muita nuvem branca. Uhum. Quando tu vai para perto do mar, Recife, ali a parte do litoral do Brasil, o mar empurra as nuvens brancas, o vento que vem de lá. Então, onde a gente tem uma concentração muito boa de nuvens brancas? Em cima da Amazônia, e aí tem um negócio chamado rios voadores. As nuvens daqui, elas caminham na direção do Mato Grosso, que se transforma em chuvas no Mato Grosso para o agronegócio. Então, a importância desse ecossistema tá ativo, tá vivo, né, cara? Tá vivo. Então, se eu não tiver as nuvens surgindo, se eu não tiver uma floresta que evapora, porque essas nuvens brancas elas não são evaporação do rio, porque para evaporar um rio eu tinha que esquentar o rio a 100 graus. Não é assim que evapora a água? Sim. É difícil evaporar o Rio Negro a 100 graus, né? Então o que está evaporando a 100 graus? É uma película de água em cima da nossa floresta, das nossas folhas. E o nosso sol pega a nossa floresta e sobe a evaporação das folhas. Então essa evaporação gera nossas nuvens brancas, que gera chuva no Brasil e gera esse ecossistema interligado. Se a gente não tiver floresta, não vai ter nuvem branca, não vai ter chuva, e a gente entra num fluxo de descontinuar. Sim, que é o temor de todo mundo, como eu falei no começo. E aí, Vicente, a gente entende que esse tipo de projeto, como esse que tu tá tocando, ele não consegue rodar sozinho sem apoio. Poderia contar pra gente quem que está realmente apoiando a iniciativa e como é que vocês estão mantendo esse projeto ainda de forma sustentável? Porque é você colocando dinheiro do teu bolso, pelo que a gente conversou, a tua esposa, enfim, né? Não tem tanta gente colocando grana assim, ele precisa ser sustentável. Como é que isso está funcionando? Quem são os parceiros de vocês? Hoje nossos parceiros são nossos clientes. Então a gente já plantou com várias multinacionais que estão aqui no polo industrial. Eles entenderam a importância, então Caloi, Musashi, Michelin, Greif, INDT. Então a gente tem plantado hoje com várias empresas do polo industrial e isso tem remunerado o projeto. Uhum. Perfeito. E claro, o desenvolvimento da tecnologia, toda essa parte de evolução partiu mesmo do que a gente chama de bootstrap, né? Então é sola de sapato, sendo queimado com investimento próprio por acreditar num projeto que pode ser muito grande. Uhum. Né? Quando a gente teve uma visibilidade muito boa agora no Dia da Amazônia, dia 5 de setembro, certo. Quando uma reportagem explicou o projeto no Jornal Nacional e gente do Brasil todo entrou em contato com a gente. Então todo mundo queria ganhar R$7 para plantar, todo mundo tinha terra degradada para recuperar e vários viveiros do Brasil estavam interessados em vender suas mudas pela plataforma. E essa foi a beleza. Foi uma matéria grande. Se você não assistiu, a gente vai colocar o link aqui na descrição para você acompanhar uma matéria bem completa do projeto. Isso. Foi um boom, né, cara? Foi um canhãozão e a galera veio... Foi. Do dia 5 até o dia 10, ali a gente ficou ensandecido, a equipe toda do projeto, recebendo mensagem em Instagram, em e-mail, WhatsApp, então foi bem legal. E isso ajuda, né? Sim. Então, claro, faz as vendas, gera movimento, gera parcerias, e aí o projeto vai se sustentando disso, né? Hoje a gente se sustenta das vendas, investimento próprio e vendas. Excelente. Que bom. E você também tem instituições também, né, governamentais que também apoiam vocês, né? O Tribunal Regional aqui do Trabalho. Foi uma ação muito legal. No início desse ano apareceu a oportunidade de a gente adquirir um barco para o projeto. O barco estava todo destruído ali em fevereiro, março desse ano. A gente investiu no barco, o projeto Triumph.
E a gente conseguiu melhorar ele e deixar ele pronto para fazer essa escuta ativa. Pegar o empresário, levar o empresário até a comunidade, num barco seguro, num barco com uma infraestrutura mínima. O barco suporta 51 pessoas, então a gente consegue colocar 30 pessoas da empresa e fazer uma experiência de verdade de plantar na Amazônia. Poxa, que legal. Sai do viveiro, entende a dinâmica do viveiro, vai até a comunidade, ouve as pessoas da comunidade, planta junto com as pessoas e volta na segurança. Então tem uma parte turística ali, mas também tem essa parte acadêmica, né? Tem uma veia acadêmica forte, então naturalmente a educação está dentro. Esse é um plus do projeto, assim, ele não é um serviço sendo oferecido na plataforma não, né? A gente acabou oferecendo como um serviço. Já? Legal. Porque a plataforma são as mudas, $10 cada muda. Mas se uma empresa quiser contratar um plantio com o barco, aí tem um custo por pessoa, e incluso nesse custo está o plantio de mudas. A certificação na blockchain, tá a experiência como um todo. Aí fica um pouquinho maior o valor, mas é tudo pago, né? Não tem filantropia não, até porque a gente não acredita nisso. E o valor é repassado, distribuído com os parceiros todos, viveristas, plantadores, donos de terra, o custo da rodagem do barco, tudo transferido. Excelente. E o tribunal ficou sabendo do barco em maio desse ano. E aí ele disse, por que a gente levou o barco para o Tribunal do Trabalho? Eu não tinha como movimentar esse barco o mês todo, porque eu não consigo levar os empresários direto para fazer essas discussões, devido às agendas de cada um. Então, o que nós vamos fazer com esse barco de segunda a sexta-feira? Aí vamos dar aula. Aí transformamos o barco em barco escola Triumph. Legal. Então, de segunda a sexta, a gente vai até as comunidades e leva empreendedorismo digital, ensinar a fazer uma foto no celular, ensinar a postar no Instagram, impulsionar uma conta no Instagram, ensinar a criar uma história, o conceito de storytelling. Esse é o objetivo do nosso empreendedorismo digital. Não é nada muito gigantesco, mas é uma coisa rápida, útil, que dá um ferramental para quem está lá na ponta. Outra vertente de ensinamento é a parte de artesanato. Então, como trabalhar as ferramentas de artesanato, quais são as ferramentas, quais são as sementes, que tipo de tratamento tem que ser feito em cada semente para poder criar. Então a gente pensou no seguinte, de segunda a sexta nós vamos levar empreendedorismo e artesanato para as comunidades que estão dentro do projeto e para os alunos das escolas que estão participando do projeto. Certo. E a gente apresentou isso para o Dr. Darifal no Tribunal do Trabalho. E ele adorou a ideia, pediu 2 dias para decidir e decidiu apoiar o projeto. Poxa, e aí legal. a gente incluiu mais palestras de trabalho. Justiça do Trabalho já tem um perfil de itinerância, Justiça do Trabalho. Sim. Então vamos levar a ODS 8 para dentro das comunidades. E aí a Justiça do Trabalho encampou o projeto com magistrados, servidores participando da educação ambiental e educação da justiça também. E não tem melhor região para rodar esse tipo de iniciativa do que aqui, né? Imagina que a nível nacional, pelo menos para um tribunal como esse, chamou a atenção dos outros também, né? Chamou muito a atenção, porque a gente tem um barco regional levando magistrados, levando empresários para dar treinamento para comunidades ribeirinhas. São 14 escolas municipais no Lago do Puraquequara que nós vamos atender no início do projeto. Essas 14 escolas elas ficam só acessíveis por meio do barco, não tem como ir de outra forma. Mas vocês já começaram a atender algumas escolas, não? Nós fizemos o primeiro lançamento na escola Santa Luzia. Certo. Então lá começou o projeto. Em uma comunidade aqui de Manaus mesmo? 30 minutos de barco saindo lá do Puraquequara. Certo. 30 minutos de barco. Firmamos convênio também com a Secretaria Municipal de Educação. Para começar no ano que vem. A professora Dulce Almeida apoiou o projeto também, para poder a gente ir nas escolas, ter autorização para fazer tudo certinho. E a ideia é o ano que vem a gente estar fazendo os 6 meses ali que os rios ficam mais cheios da nossa realidade amazônica. Sim. A gente fazer a rodagem nas escolas. Fenomenal. Excelente. De manhã vai estar numa escola, de tarde vai estar noutra escola, falando de empreendedorismo, palestrando sobre justiça do trabalho e artesanato. E daqui a pouquinho vocês vão ter que já pensar num outro barco, hein? Porque vai gerar uma demanda
Tomara que gere mesmo, né? Tomara mesmo. E os empresários que estão apoiando o projeto, são 9, 10 empresas apoiando o projeto, eles estão com um passe livre para poder participar dessas palestras, para eles levar seus colaboradores darem aula, assistirem, se envolver mesmo. Para as marcas é também interessante para levar as informações, né? É isso que você falou, não é um ESG só de uma foto para o Instagram, não, começa a participar. Sim. Quando tu coloca um empresário para visitar a realidade, ele vai ter ideia. Sim. E ele vai ouvir da ponta, sem atravessador. E aí ele vai achar a melhor forma de ajudar, como ajudar. A gente é um canal para mostrar. E claro, nas escolas nós vamos plantar 100 árvores em cada escola. Então, além da parte empreendedorismo, a parte de educação, vai ter a parte ambiental. E as empresas que participarem vão ter os créditos ambientais associados à sua empresa também. Excelente. Muito bom. Vicente, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso podcast. Eu tenho muitas outras perguntas para ti, mas vou deixar para uma próxima. Eu queria que tu contasse para a gente o que tu espera desse projeto para daqui a um futuro próximo. A gente sabe que tem todo um trajeto complicado, tortuoso para inúmeras iniciativas e que muitas excelentes acabam ficando pelo meio do caminho. Que tipo de expectativa tu tem para esse teu futuro à frente à Tri-Earth? O que eu estou percebendo nesses 2 anos de jornada no projeto, às vezes é muito solitário, tu tem que tomar decisão sozinho, realmente. Os investimentos, eles existem, mas eles não chegam fácil. Então, tu tem ali que ter um controle nos teus custos muito bem estruturado, porque senão tu perde a mão nos custos e aí o projeto pode parar por falta de recurso financeiro. E tu tem que ter uma consistência, tu tem que periodicamente estar pontuando. Então, a gente bipou muito isso internamente no time lá. Cara, com a seca extrema, não dá para plantar como a gente plantava antes, não dá para ir no barco escola como a gente ia antes. O que nós vamos fazer? Então a gente continuou fazendo ações dentro das comunidades, ouvindo as comunidades, notificando o problema, registrando, fazendo um pouco de ação social também, e isso reverberou positivamente também para o negócio. Então vão vir dificuldades, vão vir situações que tu não planeja toda vez que tu for empreender. No segmento de empreendedorismo digital, que é a pegada de uma startup, você tem que estar com os custos sempre muito controlados para poder suportar esses vales financeiros. Para o projeto, eu só vejo coisas boas. Assim, às vezes eu sento com a minha esposa, que é minha sócia, e a gente começa a bipar aqui os sinais positivos, né? Então, as dificuldades a gente tem bem mapeado, porque a gente sofre com elas, mas vamos valorizar os pontos positivos. Cara, esse cliente acreditou na gente. Cara, faturar para uma empresa como Michelin, Samsung, Caloi é muito difícil. E aí a gente recebe esse dinheiro, emite as notas fiscais e repassa via Pix para um ribeirinho. Olha a beleza do negócio, tu gerar um canal financeiro para um ribeirinho que não conseguiria entrar numa Caloi da vida, não conseguiria entrar numa Greif, não conseguiria entrar numa Michelin, e ele está recebendo por meio desse projeto. Então são sinais assim que tu está no caminho certo. Sim, verdade. É difícil. A tecnologia também tem seus entraves. A blockchain ela está em construção ainda. Está tendo muita mudança, muita coisa nova surgindo. A gente tem que estar com a equipe toda hora se atualizando. Mas assim, quando tu está fazendo um negócio que tu vê um propósito maior, quando tem uma reportagem como essa que deu uma visibilidade nacional e a gente está plantando hoje, a gente plantou no Cerrado 750 mudas no último mês. Então eu não consegui plantar na Amazônia, mas eu consegui plantar no Cerrado. Entendeu? Sim. Então, em algum local vai estar chovendo, vai estar com clima bom e a gente vai conseguir plantar. Fazer, e essa é a beleza. Onde você plantar uma árvore vai estar ajudando um bioma e vai fazer bem para o meio ambiente. E até mesmo nesse momento de situação dramática que a gente vive aqui na Amazônia, tenho certeza que serviu de orientação para vocês se prepararem para os futuros ciclos, né? Que com certeza vão ser vão exigir de vocês uma audácia maior, uma adaptação, né? Muito rápida. Sim. E foi o que aconteceu. A gente não conseguia plantar aqui porque não tinha condições, não ia morrer tudo. Os viveiros estão inteiros, estão bem cuidados, isso é ótimo. Então agora que está começando a chover vai dar para plantar, mas enquanto isso, a gente plantou no Cerrado.
Então, o projeto continua, o projeto não para, né? O projeto não parou. E para a empresa que está em Manaus, ou a empresa que está em São Paulo, ou a empresa que está no Nordeste, ou no Sudeste, ou no Sul, em qualquer lugar do país, plantar a árvore vai valer em qualquer lugar. É crédito ambiental acontecendo. Excelente. Vicente, para encerrar, convoca a galera aí a conhecer a plataforma, dá o endereço, como é que a galera faz para ter acesso e já aderir ao projeto. Pronto. O nosso site é triearth.com.br. Soletra aí para a galera. Tal. Tri de árvore. De árvore. E a earth de terra. De terra, certo. Então, triearth.com.br. O Instagram é triearthbr, do mesmo jeito. E o aplicativo é Triearth na plataforma Android. Então, é Tri de árvore, T-R-E-E, de árvore, Earth, E-E-A-R-T-H. Então, pode parecer, um amigo falou, putz, tu tem que escolher um nome em inglês, Earth é meio difícil, mas a gente falou, cara, já nasceu assim, ficou bonitinho, estamos deixando. Mas é a linguagem do mundo também, né? Também, isso. Árvore da terra. Beleza, então, Vicente, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente aqui no podcast, e é daquelas iniciativas que eu aposto muito, confio muito de que vai ter uma vida longa, justamente para a condição de momento em que a gente tem cada vez visto os recursos naturais entrando numa degradação gigantesca, a gente convivendo agora, nesse momento que a gente grava, numa condição complicada, nível de queimadas, de fumaça na cidade. Então, cada vez mais projetos que visem esse aspecto de preservação da biodiversidade são sempre muito bem-vindos. Então, mais uma vez, obrigado mesmo pelo teu espaço. Eu que agradeço, Denis, a equipe toda aqui do projeto, agradece muito a oportunidade de falar, de explicar um pouquinho. Obrigado mesmo a oportunidade. E vamos plantar árvores, porque não está fácil. Realmente, como você falou, a questão da fumaça é terrível. E o que a gente pode fazer é tentar criar essa economia mais verde. Sim, fazer a nossa parte, né? É isso aí. Beleza, então, gente, fim de papo. Mais uma vez, obrigado, Vicente, pela conversa, e quero agradecer a você que ficou até esse momento ouvindo aqui esse papo, e você que tem acompanhado as nossas conversas todas as semanas aqui no Analista. Eu peço a você que continue compartilhando essa informação com os teus contatos. Bora trazer mais gente para cá. Você pode também mandar suas sugestões de pautas, gente que você acha interessante que seja entrevistado. Enfim, todas as indicações são super bem-vindas, beleza? Então é isso, aqui é Denis Cruz e esse foi mais um episódio do podcast O Analista, uma produção Reator 2. Valeu, gente, até a próxima!